chegamos ao momento decisivo da série O Poder da Oração, o último dos 8 vídeos, e hoje você vai descobrir por que o nome Jesus não é só um título religioso. Jesus é Senhor e Salvador, mas muitos nunca experimentaram a autoridade por trás desse nome. E hoje iremos vasculhar as Escrituras para entender o que é autoridade, como viver nessa autoridade e, acima de tudo, como não nos enganarmos perante ela. Jesus é a resposta para todo estudo, mas para esse encerramento, sua autoridade será explicada e posta diante de cativeiros, que é o assunto desse vídeo. O nome que derruba muralhas, e não importa há quantos anos, uma fortaleza mentirosa domina uma mente, mesmo que secretamente, seu nome decretado verdadeiramente no coração pode despedaçá-la instantaneamente. Neste vídeo, você vai aprender o que o termo grego Kyrios e o que ele revela sobre a autoridade de Jesus. Como usar o nome de Jesus não como jargão vazio. O erro comum que limita seu poder espiritual e como corrigi-lo hoje mesmo. Se é novo por aqui, saiba que usamos termos no original para nos auxiliar no entendimento e estudo das Escrituras Sagradas. Na descrição temos o link único que dá acesso às nossas redes. No modo short, temas diários, semanalmente um vídeo com conteúdo mais completo. No blog, postagens com conteúdos extras pelo menos 4 vezes por semana. E também acesso aos PDFs gratuitos, e-books próprios do canal e sugestões de autores. Para o encerramento, preparamos PDF gratuito com um guia prático para identificar gatilhos e padrões de fortalezas, e oração correspondente. E e-book com conteúdo adicional, com maiores detalhes para estudo, todos dentro do blog do canal, link único e instruções na descrição. Ficando até o final, temos uma prévia de oração e do que vigiar ainda nesse vídeo. Vida de oração, estudo bíblico e busca por intimidade com a Trindade nos leva com o tempo a discernir prisões espirituais que começam em uma mentira assimilada a um trauma não tratado, uma frase dita por alguém importante ou até crença religiosa distorcida, que podem virar uma fortaleza mental, e Jesus já te deu a chave para destruí-la. Jesus é o nome acima de todo nome, seja enfermidade, vício, seja qual prática te vier à mente, ela tem um nome. E Jesus está acima desse nome. A porta para que todos nós tenhamos essa autoridade não só está aberta, mas escancarada diante de nós. Mas devemos caminhar por alguns requisitos que foram a base da série. A oração é diálogo, progredindo com um encontro marcado em devocionais, com leitura bíblica e prática de jejum, entendendo que o mundo espiritual exige prudência e não o medo que limita as pessoas, mas um simples vá com Deus, dito na rua, já é um decreto no mundo espiritual. Com a prática e intimidade com o Espírito Santo, te é revelado o que é hostil ao seu lar, e redirecionamentos te vêm ao coração, ao atalaia do lar. E para manter sua posição, falamos sobre a armadura de Deus, sem misticismo, que inclusive manter ela polida é um dos passos para buscar e manter seu acesso à autoridade em Cristo, como vamos reforçar nesse vídeo. Passamos também pelo poder da palavra, onde indicamos práticas que devem ser identificadas e eliminadas, substituídas por palavras e decretos proféticos que devem ser rotina em sua vida. Enfim, denunciamos cativeiros e fortalezas no vídeo anterior e como rastreá-los. E agora, como romper em autoridade. O que é isso? Como acessar e, acima de tudo, como não me enganar. Primeiramente, vamos entender o conceito de autoridade. Em Romanos, temos que todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E o texto continua no versículo 4, onde diz: não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Aqui temos autoridade em termo original, exousia. Essa palavra está se referindo, sim, às autoridades terrenas do homem, como seu chefe, gerente, policiais, placas e tudo mais. Mas vamos aprofundar, pois vai além. Também no trecho ordenadas por Deus, temos a palavra tetagmenai, que vem do verbo tasso, que é ordenar, colocar em posição, mas não significa endossadas por Deus, mas no sentido permissivo. Deus permite estruturas humanas, mas não necessariamente as aprova, como em Judas. E por fim, o trecho para o teu bem é soi agaton, onde se refere que a autoridade legítima serve ao bem comum em justiça e proteção.
E se corrompida, perde legitimidade, como em Apocalipse 13, onde o Estado se torna a besta. Romanos 13 não justifica a obediência cega a governos opressores, como os que crucificaram Jesus. A autoridade humana é delegada e limitada por Deus. E quando viola seus princípios, como em leis injustas, idolatria ao Estado, a desobediência civil é válida, como Daniel na cova dos leões. O foco de Paulo é não buscar revolução armada, mas viver como luz, sabendo que toda autoridade e ato serão julgados por Cristo. Jesus desafiou autoridades corruptas e submeteu-se apenas ao Pai. Ele revelou que a autoridade do reino é serviço. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra exousias espirituais por trás delas. E por fim, no versículo 4, perceba que a autoridade traz a espada, que biblicamente se refere à palavra de Deus, que sabemos que é o verbo Jesus, autoridade delegada por Deus, incluindo princípios espirituais. Então temos a primeira base, pois não há autoridade sem Jesus, sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e a autoridade está nele e não em nós. Mas o estudo continua, pois a mesma palavra no original para autoridade é usada em Lucas, quando Satanás diz que recebeu toda a autoridade dos reinos do mundo, mostrando que sistemas humanos podem ser influenciados pelo mal, e é relativa, devendo estar alinhada à vontade de Deus. De que vale uma autoridade se ela teme a verdade? Se autoridades humanas são delegadas por Deus, mas podem se corromper, imagine a autoridade espiritual que Jesus nos deu. Podemos cometer atos que tiram legitimidade em nós, mas não em Jesus, porque a autoridade vem dele, o Kyrios, Senhor absoluto. Sabemos, e até quem não segue Cristo reconhece, que no jardim do Éden, Satanás enganou Eva e Adão. Ali, a autoridade delegada ao homem para governar foi transferida às trevas, onde Satanás afirma ter exousia sobre os reinos deste mundo. Por isso, houve um período em que o acesso a Deus era restrito a profetas e templos, porque isso importa para entendermos autoridade. Nenhum espírito tem legalidade ou direito legal na terra, pois ela foi destinada ao homem. Satanás só age onde há delegação humana corrompida. E esse domínio precisava ser devolvido e restaurado. Mas Jesus não veio apenas para corrigir a falha de Adão. Ele já era o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Isso significa que a autoridade suprema de Cristo já estava estabelecida antes da queda. A cruz não foi um plano B, mas a manifestação histórica de um propósito eterno. Na cruz, Jesus despojou os principados e nos devolveu a autoridade sobre todo o espírito. Agora, nossa identidade em Cristo nos garante intimidade com Deus, ousadia para entrar no Santo dos Santos. A cruz não foi a resposta de Deus a um erro, mas a revelação daquele que já havia escrito a vitória antes que o mundo existisse. Agora, como corpo de Cristo, caminhamos não sob a sombra da queda, mas na luz do Cordeiro Eterno. A autoridade nos concedida perde legitimidade quando nos corrompemos e perdemos acesso aos direitos nos destinados na cruz de Cristo, o que nos leva ao próximo entendimento. Primeiramente, o arrependimento. Só saber que somos falhos está bem distante de assumir essa falha, que gera remorso. Um arrependimento genuíno nos garante a retomada e permanência sob os direitos nos destinados na cruz. E a partir daí, nosso dever é manter a armadura de Deus polida, que nos mantém em legitimidade com o capacete da salvação, nos mantém a certeza de que Cristo é quem diz ser, nosso único e suficiente Salvador. E Ele também nos mantém alheios às mentiras paralelas à sua palavra. A couraça da justiça me mantém firme e confiante na justiça de Deus. Nada me compete fazer justiça com as próprias mãos. Se alguém me roubou, irei roubá-lo também, e Deus irá me entender. Esse tipo de comportamento tira nossa legitimidade. O cinturão da verdade é Cristo, e sua verdade diante de mim. Imagine-se perante o mundo espiritual se há diferença entre alguém condenado mentindo no tribunal diante de um juiz, de uma pessoa que, quando alguém chama na rua, pede para o filho dizer que ela não está. É mentira e ela não tem pai diferente. Não existe pecadinho ou pecadão no mundo espiritual. Ou acha que as trevas vai pesar a legalidade de formas diferentes? O escudo da fé é crer que em Deus meu caminho será claro, mesmo que obscuro ao meu entendimento humano agora. Tenho fé em Cristo e em sua palavra de vida eterna. A espada, tida como única arma ofensiva, é a palavra de Deus.
onde com intimidade aprendo não só novos golpes, mas a me defender, pois Jesus não só atacou Satanás na palavra, mas se defendeu e se manteve firme. Aliás, todas as armas, ao meu ver, são de ataque também, pois são uma ofensa às trevas quando bem polidas. As sandálias da paz onde vou levo a reconciliação e ensinamentos de Cristo, o amor do Pai, e o ouvido atento ao Espírito Santo, que me convence e direciona. A sandália nos trará o entendimento para o próximo passo, e nossa percepção sobre a autoridade segue evoluindo. Intimidade, reconhecer Jesus como Salvador, sua autoridade vem antes do início. A autoridade sobre espíritos nos foi devolvida por Jesus na cruz. E agora, com a armadura nos mantendo limpos e legítimos nessa autoridade. E por que as sandálias são importantes para prosseguirmos? A sandália nos ajuda a levar adiante o que aprendemos, pois ela não foi citada para ficar no sapateiro espiritual. Se refere a caminhar, e se caminhamos é porque estamos em movimento e aprendendo. Jesus é mestre em usar as entrelinhas, pois sabia que a revelação viria conforme a busca. Façais as coisas do reino e as demais coisas te serão acrescentadas. No contexto imediato, Jesus fala de comida, bebida e vestes em necessidades básicas humanas. Mas o termo tauta empregado aqui é neutro plural. Pode incluir mais do que o material, dependendo do escopo da justiça de Deus. Buscar é zetete. Não é uma busca passiva, mas ativa e intencional, como em Mateus 7. Buscai e achareis. O reino de Deus. No ensino de Jesus, nessa passagem é espiritual dentro de vós, dinâmico, poder sobre demônios, escatológico, o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor. Portanto, priorizar o reino é buscar alinhamento com a vontade de Deus em tudo, incluindo crescimento espiritual e ministerial. Continuando, o termo justiça no Novo Testamento tem 3 camadas: legal, ao ser declarado justo por Cristo; moral, em santidade prática; missional, ao cumprir o chamado divino, como Paulo ao dizer, combati o bom combate. Jesus está falando de todas essas dimensões, ou seja, buscar a justiça de Deus inclui caráter transformado, dons espirituais usados para edificar e missão integral. Então, quando Jesus diz buscai primeiro o reino, ele não está oferecendo um pacote de benefícios terrenos como base de troca, mas convidando a uma revolução de prioridades. O acréscimo divino não é um salário por serviços prestados, mas a garantia do Pai de que quando seu reino é nossa prioridade, tudo o que precisamos para cumpri-lo, seja pão, seja poder espiritual, virá como consequência. Se você busca polir dons ou crescer ministerialmente como parte do reino, não por ambição pessoal em orgulho como Simão, o mágico, Deus proverá tanto o espiritual quanto o material. Isso leva a perceber as armadilhas e a cada aprendizado sua percepção e saber como agir aumentam. Logo, sua autoridade e patente espiritual evoluem em acordo. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino, ele está dizendo, coloque minha autoridade em primeiro lugar e todas as fortalezas que te impedem cairão. Porque o reino não é teoria, é poder. Se você busca destruir cativeiros, comece buscando o rei que já os venceu. E ele mesmo nos disse, eis que vos dou poder e autoridade. A princípio todos esperavam um destronar do Império Romano, mas Jesus visava o Império das Trevas, uma libertação maior, algo que o apóstolo Paulo seria treinado posteriormente. Paulo, então, utiliza metáforas visíveis para explicar o invisível. Já retratamos isso, usado por ele na armadura em Efésios. No grego militar, o chiroma era usado para descrever fortalezas inexpugnáveis, de muralha capaz de resistir a catapultas. Paulo compara pensamentos de incredulidade a estruturas que resistem à verdade de Deus. As fortalezas romanas eram símbolos de domínio. Quando ele diz destruímos fortalezas, os coríntios entendiam. Deus derruba o que parece invencível. E a palavra utilizada em cativeiro vem de lançar mais agarrar. Ou seja, o inimigo te fere com uma mentira, e você mesmo se agarra a ela como verdade. No grego jurídico, agir em nome de era como apresentar um documento assinado pelo rei. Papiros do século I mostram que escravos libertos recebiam um certificado com o nome do seu senhor. Seu certificado está em Apocalipse. Lembre-se, não é sua força, mas sua autoridade. Quando você decreta em nome de Jesus, não é um grito de guerra, é um recibo da vitória que ele já conquistou.
Muitos têm conhecimento bíblico, mas nenhuma prática, como um médico que só lê livros e nunca opera. Satanás não teme sua Bíblia fechada ou superstições, rituais. Teme você abrir a boca com a autoridade que já está nela. Busque enxergar além. Nem tudo é o diabo, mas em toda situação ele pode se aproveitar. Buscar autoridade sem intimidade, com o tempo vira religião vazia. Deus se agrada na caminhada ao seu tempo e não nos sprint de falsa fé ou entendimento raso. Como exemplo, em Atos temos 7 exorcistas ambulantes que repetem como papagaios: em nome do Jesus que Paulo prega, ordenamos que saias. O demônio ri e devora eles com um verso só: Jesus conheço, Paulo sei quem é. Vocês, porém, quem são? Teste suas motivações para ajudar a rastrear cativeiros. Antes de dizer, em nome de Jesus, responda: isso glorifica o reino ou meu ego? Estou agindo por revelação ou rotina? Entenda a diferença crucial. Dinamis, que é poder, é diferente de exousia, autoridade. Poder você recebe, autoridade você exerce. Um sem o outro é vender uma casa que não é sua. Suas orações ativam tropas celestiais. Se é de acordo com a palavra, persista até que venha a bênção ou resposta de Deus para um novo caminho. Se lembre de Daniel, persista. Imagine se ele tivesse desistido no 2º, 3º, 10º dia. Então, antes de encerrarmos, a autoridade vem no reconhecer Jesus como Salvador. Intimidade, entendimento que a autoridade vem de Cristo e não em nós. Devemos nos manter em legitimidade, praticar e para isso buscar líderes. Se lembre da importância de termos pessoas para nos ajudar a crescer, como líderes em legitimidade com a palavra. Jejue alguns dias, pratique o devocional, tenha prudência e não medo, trate sua armadura. E quando se sentir confiante em Cristo Jesus, destrone. Diga em voz alta, em nome de Jesus, sem manifestação, com mãos para trás e sem fazer força. Se retire e leve suas tralhas. A mentira, os vícios, promiscuidade, vulgaridade, vocabulários com xingamentos, explosivos e agressivos ou de conotação sexual, toda soberba, todo corte e cessar de prosperidade, toda palavra mal lançada, todo encantamento e feitiçaria, toda ligação de alma do passado que te prende, toda idolatria por pessoas, bens e objetos caiam por terra. Todo contato com o ocultismo, posses ilegais, derramamentos de sangue, sejam cancelados diante do nome de Jesus. Falsos ensinamentos, falsos decretos, crenças limitantes, impedimento de perdão em coração duro, vontades da carne inflamadas por traumas de infância mesmos, os ainda em gestação, ou ainda antes de seus pais sequer se conhecerem, caiam por terra em nome de Jesus. Toda inveja, costumes que levam a enfermidades espirituais, agressividades, vingança, ganhos ilícitos, promiscuidade, sensualidade, falta de submissão aos pais, quebra de aliança caiam por terra em nome de Jesus. Desligue toda consequência espiritual de seus atos ou que fizeram contra você. Se arrependa genuinamente, desligue e deixe na cruz onde já foi pago. E ligue a vida abundante nos prometida na cruz. Rejeite todo convite a retornar às antigas práticas nocivas detectadas e fique atento em suas orações ao que o Espírito Santo lhe revelar. Sua patente espiritual irá se elevar. Tenha prudência e não medo. O canal irá entrar em uma série de vídeos rápidos, mas em contrapartida, a nova série ou material sobre herança estará sendo preparado. Mas entender o poder da oração e intimidade com a Santíssima Trindade e as coisas do reino é a base de todo o estudo. Agora você sabe, sua autoridade e intimidade não vem do que você grita, mas do que conversa. Vem do que você está disposto a viver em Cristo. Diariamente, estude, busque e viva Cristo em você através do poder da sua oração, que tem o selo da autoridade de nosso Rei. Fortalezas mentais são como a muralha de Jericó. Parecem altas, mas já estão condenadas a cair. Jesus é seu grito de guerra. Fique com Deus, receba e diga amém.